Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Momento Jurídico, que está começando, e hoje nós vamos entrevistar alguns operadores do direito muito renomados, começando pelo Dr. João Pedro Lamana Paiva, que está aqui ao meu lado, ele que é registrador titular do Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre, além de presidente do Conselho Deliberativo do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR. É com ele o nosso bate-papo nesse primeiro bloco e o tema em pauta é a regularização fundiária. Bom, antes de mais nada, obrigada por nos atender no dia de hoje e gostaria de começar lhe pedindo uma explicação, do que é a regularização fundiária e por que ela é tão importante para que todo mundo entenda, e consiga acompanhar a nossa conversa. Bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço a presença de vocês aí mais uma vez, poder atender essa grande empresa que é o Momento Jurídico, que nos acompanha desde quando estávamos em Sapucaia ainda, lá na vizinha cidade, e depois Porto Alegre, e hoje estamos aqui nas novas instalações da Primeira Zona, que tenho o prazer e a alegria de recebê-los. Poderia dizer assim inicialmente que a regularização fundiária está sempre em evidência. Desde o século passado, ela está entre nós e sempre tem algo para renovar. E por que ela está em evidência? Porque o Brasil, como nós sabemos, ele é um continente. Ele tem 5.570 municípios e tem uma área que não se sabe se é mais ou menos de 8.400.000 quilômetros quadrados. Então isso aí dá uma inveja para muitos países, da América, da Europa, enfim, pela sua imensidão. E sendo um país muito grande, com 27 federações, é evidente que o seu desenvolvimento ele começou crescendo desordenadamente. Ele não teve um alinhamento como nós temos hoje, em cidades novas que já crescem, elas nascem já dentro de uma limitação, dentro de um programa estabelecido para que se possa ter uma organização e ter uma cidade melhor, mais assim, atraente, arejada, enfim, tudo isso aí. E então, nós temos um detalhe bastante importante que eu faço questão de revelar, que o Rio Grande do Sul não é ser bairrista, em absoluto. Ele é pioneiro, a começar pela regularização fundiária. Eis que no ano de 1995, era corregedor-geral o desembargador Décio Antônio Erpen, e hoje é um advogado, muito amigo, meu companheiro e tudo. Ele lançou no Rio Grande do Sul o projeto More Legal. O que é o projeto More Legal? É um projeto que diz que a pessoa mora, mas não está legal. Então, more legal. Você vai morar, mas tem que estar legal. E simplificou muito a regularização fundiária, porque nós não tínhamos uma lei que pudesse ajudar, só tínhamos a Lei 6766, que era de loteamentos, que é uma lei eletista, porque das suas exigências e etc., mas fundamental. Então, o More Legal nos ajudou bastante e regularizamos nesse Rio Grande do Sul milhares de imóveis. E através do More Legal, muitos estados levaram para a sua aplicação, mais de 10 estados têm aplicação do More Legal. E do More Legal surgiu a Lei 13.465, e que por causa dela nós temos lá o condomínio de lotes, nós temos lá a extremação, eu vou dizer por que é a extremação, nós temos lá a forma simples de regularizar. Posteriormente, em 2002, era corregedor-geral, um outro grande amigo meu, preservo imensamente, o desembargador Aristides Pedroso de Albuquerque Neto. E ele, então, como corregedor e eu como secretário, elaboramos, assim como o desembargador Erpen, o projeto agora um outro, Gleba Legal. O More Legal para imóveis urbanos e Gleba Legal para os imóveis rurais, que são muitos. E eu posso dizer que não só na cidade, como também no interior, não só na cidade como no interior, existe imóveis em condomínio dentro de área maior, formando condomínio. Na área rural nem se fala, e no urbano também. E pelo Gleba Legal veio para regularizar os imóveis rurais e criamos uma forma de regulação que se chama extremação.
essa extremação é para você localizar a tua parte certa e determinada, tanto na área rural como na área urbana, e você, do condomínio, você deixa ele e passa a ser proprietário individual com a matrícula própria. Isso, além de valorizar o imóvel, você pode dar em garantia, você pode desmembrar, fracionar, vender, enfim, fazer tudo isso. Isso nasceu aqui. E essa também extremação está na Lei 13.465, que é de 17. Posteriormente, surgiu a Lei 11.977, isso já em 2009. Essa lei é da Minha Casa Minha Vida, certo? Que regularizou milhares de imóveis no Brasil. Foi uma grande lei que realmente entregou para aqueles que não tinham a propriedade a casa própria, o que é o direito de moradia que tem na Constituição Federal, o artigo 6º. Então as pessoas, a partir dali, passaram a ter uma vida mais digna, porque tinham a sua propriedade. Mas isso aí não foi suficiente para que se pudesse chegar nessa regularização tão ampla assim. E aí, com isso, então, a lei foi depois revogada, em parte, pela 13.467. E essa 13 criou, então, a REURB, que é a regularização fundiária de imóvel para interesse social, e para interesse especial e inominada. Então, esta é a tona da regularização fundiária até chegar na Lei 13.465. Mas muitos, digamos assim, formas de regularizações surgiram daqui no Brasil, que foi até essa lei de 17. E dali em diante, né, o que nós tivemos? Outras legislações, daí nos estados, no Brasil, passou a ter uma regularização mais ou menos geral. Porque o Brasil, por ser esse continente, eu posso afirmar para vocês, porque eu conheço todas as federações, ele tem, no mínimo, 50% dos imóveis estão irregulares, estão imatriculados, não tem matrícula. Pois é, eu gostaria que o senhor deixasse claro para todo mundo que está nos assistindo quais são os riscos para quem não tem um imóvel regularizado, o que pode acontecer? Bom, quem não tem um imóvel regularizado tem várias formas. Você pode ter um imóvel e ter uma escritura, ter um título judicial, ter um instrumento particular. Tu tem o documento, mas só que esse documento não é apropriado para você regularizar perante o registro de imóveis. O que precisa então? Aí você precisa buscar o ofício imobiliário da sua circunscrição para poder verificar o que está acontecendo que não acolheu aquele registro. E aí você vai, então, ser orientado pelo registrador, pelo registro de imóveis, para que ele proceda dessa forma. E tem outros casos que daí você não tem papel nenhum, você não tem nenhum documento. Você mora naquele imóvel, tem a posse do imóvel. Usucapião. E aí tu pode usar o usucapião, como pode usar a REURB, né? A REURB, que é a Regulação Fundiária de Interesse Social, Especial ou Inominada, e você pode usar outros meios também que nós temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Vou te dizer o seguinte, aqui nós tivemos a doutora Laura Ullmann. Ela, infelizmente, nos deixou muito cedo e nós lamentamos muito, sentimos a presença dela, a falta dela, mas ela foi uma desbravadora. Foi ela que introduziu, até é interessante que eu vou ter que dizer o título que ela deu para o projeto dela, né? Que é um pouco diferente. E aí ela estabeleceu mais ou menos assim, ó. Quer ver uma coisa? É super interessante. A juíza Laura Ullmann, lá de Tramandaí. De Tramandaí, né? Que era a juíza da primeira vara civil de lá, e teve como objetivo regularizar a ação fundiária de lotes urbanos, realizando quitação do tributo municipal, atualizando o cadastro municipal e extinguindo processos, execuções fiscais. E ela deu o nome desse projeto, Projeto Mortos, Falidos, Incertos e Não Sabidos, em 2020. Que às vezes as pessoas até querem regularizar, mas tem essa dificuldade de encontrar a origem do imóvel. E ela, como juíza, ela fez, nesse período, mais ou menos quase 3.000 audiências para poder ajudar a regularizar. Olha o trabalho que essa magistrada fez.
E aí, através das audiências, ela já decidia na hora muitos processos, e os outros vieram a sentença. Então, posso dizer que em Tramandaí e na Grande Tramandaí, regularizou mais ou menos cerca de 3 mil imóveis. Bom, aí com o falecimento dela, certo? A Corregedoria Geral da Justiça já estava em tratamento em 2024, tá? Para adotar, então, em todo o estado do Rio Grande do Sul. E aí ela expandindo agora. Veio essa expansão e hoje nós temos, anote bem o nome, Projeto Terra. Você é dono do seu imóvel? Aí o usuário possuído, sou, então prove. E basta provar com um contrato de compra e venda, por Não exemplo? pode, olha, o compra e venda pode ensejar o registro. Para ter o contrato de compra e venda, tem que ter uma origem do imóvel registrado. Porque no Brasil ainda nós temos aquele velho chavão, só é dono quem registra. E tem que buscar. Só é dono quem registra. Então, quem não registrou... Escritura. Escritura você pode, mas a escritura, às vezes, como eu disse, né, você pode estar na irregularidade, na regularização, não é só o aspecto físico, a documentação pode não ter acesso no registro de imóveis. Daí você tem que vir para a REURB ou você vai para o Usucapião, entendeu? Então, isso você pode fazer sem problema nenhum, nessas condições. Não tem escapatória, tem que procurar um registrador aqui, um profissional da área, para fazer essa pesquisa também, quando for necessário, né? E deixar tudo em dia, não ter depois nenhum problema quando quiser vender, ou enfim, financiamento, uma série de restrições legais que decorrem também de um problema de regularização, certo? E é isso que nós trabalhamos com a segurança jurídica, né? Mas ainda dentro desse projeto, esse aqui, Projeto Terra, você é dono do imóvel, então já foram regularizados de 2024 a cá, mais ou menos 2.700 imóveis no Rio Grande do Sul. E aí, com o falecimento da doutora Ullmann, a Corregedoria encampou e montou um grupo de estudo de registradores e notários para ajudar a comandar. E hoje nós temos uma grande pessoa que está fazendo esse trabalho, que é o registrador de Cachoeira do Sul, o colega Everton. E ele assumiu isso aí, está fazendo um trabalho maravilhoso para regularização. Porque você vê o seguinte, se nós temos em torno de 50% dos imóveis irregulares, não é o caso do Rio Grande do Sul, viu? O Rio Grande do Sul, eu posso afirmar que nós temos entre 30% e 35% dos imóveis são irregulares, porque aqui nós temos uma política de regularização. Agora, o resto do país não tinha, estão tentando regularizar. O Norte e o Nordeste, podemos dizer que tem 60%, 70%, até 80% dos imóveis não estão corretos. Mas, em virtude do sucesso do Projeto Terra, você é dono do seu imóvel, surgiu em 2025 agora, o Projeto Terra, Eu Sou Coab. Olha só, Eu Sou Coab. Agora você muda o tipo de regularização. Não é a regularização do imóvel, é a regularização da documentação. Porque esses imóveis Coab, ele existe no Brasil, tá? Que é cooperativa habitacional, que foi construído pelo Poder Executivo. E o Poder Executivo construiu, fez contratos de promessas de compra e venda, e entregou para a parte, só que nunca registrou. E nós temos aí mais de 15 mil imóveis, se não me falha a memória, né, nesse aspecto que não estão matriculados, não estão em nome daqueles que habitam. E aí foi feito um convênio, graças ao trabalho da Corregedoria, com esse grupo também constituído, e o Everton, que comanda as ações, ele é o diretor de regulação fundiária do RIB, que é o Registro de Imóveis do Rio Grande do Sul. Então, conseguiu fazer esse evento, ir para todas as cidades onde tem imóveis da Coab, certo? Então, aí agora é regulamentação de documentos. E já tem mais de 5 mil escrituras lavradas pelos tabelionatos de notas para ir para o registro de imóveis e aí regularizar. Agora a pessoa pode dizer isso da Coab, eu sou dono do imóvel, porque você regularizou. Então, são projetos dessa natureza que isso aí ajudam. Vocês imaginam trazer todo esse percentual de imóveis imatriculados para dentro da matrícula? O que vai gerar de negócio isso aí no país? Imagina? Aí a pessoa vai poder vender, ela vai ter o corretor que vai fazer o seu trabalho dele, que é um trabalho maravilhoso, que ele busca adquirentes, regulariza, ajuda muito, vai ter o corretor que vai ganhar,
o município vai ganhar o ITBI, o imposto. notário vai ganhar a escritura, entendesse? E o registrador vai o registro. O nosso tempo já está se esgotando, mas antes de encerrar, ainda falando dos avanços na regularização fundiária, não poderia deixar de mencionar a questão da digitalização dos cartórios, o quanto essas mudanças na legislação e até a ferramenta do uso campeão, extrajudicial que a gente comentou, está deixando todo o processo mais rápido e acessível para a gente concluir nosso bate-papo. Perfeito, excelente a questão. Só para terminar com a regularização, veja como está tendo muito interesse, e isso é muito bom. O próprio Poder Público Municipal de Porto Alegre, né, a Prefeitura, a Procuradoria e a Secretaria são as das melhores do Brasil em matéria de regularização. Tivemos uma reunião agora, o mês passado, com a equipe da doutora Simone Somenzi, que comanda a regularização de fundiária, e agora a próxima etapa vai ser realizada, sabe aonde? No meu sonho, que são as ilhas que nós temos na Porto Alegre. E aí vai ter uma regularização fundiária de REURB lá em 3 escolhas de 3 ilhas que tem lá, mas já estão fazendo. E agora, na semana passada, o prefeito municipal, juntamente com o... Ai, agora me fugiu o Machado, o André Machado, que é da Secretaria Municipal da Habitação, lançaram um edital para regularizar, parece que 6.000 imóveis. Então, tudo isso aí influi. Voltemos, então, para o que foi feito a questionamento, que é referentemente ao problema digital, o problema da rapidez. Como se sabe, foi criado também o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Nós, hoje, trabalhamos com, mais ou menos aqui na primeira zona, 50% dos títulos apresentados para registros e averbações vem 50% do NR e 50% presencial, físico. E vai mudar isso aí, nós vamos ter com o futuro 100% dos imóveis vindo pelo NR. E quais são os prazos hoje que nós temos para agilizar? Se for uma escritura pública de compra e venda simples ou cancelamento da hipoteca, de uma alienação fiduciária, uma averbação de casamento, são 5 dias úteis para você qualificar e registrar. Os demais documentos são 10 dias úteis para você qualificar e registrar. Quando o imóvel, o título não está apto para registro, aí você devolve, aí a pessoa conserta lá o documento, aquilo que foi exigido, e aí vem para o cartório, não tem mais 5 dias. Então, o prazo máximo hoje que nós temos são 15 dias úteis para proceder a um registro. Tá? E o protocolo vale por 20 dias e tal. Bom, com isso, então, nós podemos dizer que o sistema eletrônico hoje já está sendo aplicado em todo o Brasil. Hoje, você, como o Rogério, não precisam sair de casa para pedir uma certidão de uma matrícula ou de uma certidão de nascimento ou casamento ou de uma certidão de uma associação de bairros ou de uma fundação, ou de um registro no título dos documentos, ou de um protesto, ou de elaborar uma escritura pública, ou reconhecer uma firma, ou lavrar uma procuração. Você, diretamente, você acessa os sites e ali você tem tudo, sem sair de casa para poder, digamos assim, utilizar. Então, eu acho que nós crescemos muito nesses últimos 10 anos, depois do Covid, né? E também posteriormente com a enchente aqui no Rio Grande do Sul, nós evoluímos bastante, graças às atividades realizadas pela Corregedoria, pelo CNJ e pelos notários e registradores que têm muito interesse em realizar esses atos. Mas nós estamos muito bem no front. O que falta agora é regularizar o resto desses imóveis para ter uma vida mais digna para essas pessoas que precisam morar e ter o seu lar. Estamos avançando, essa é a boa notícia. Muito obrigada pela sua entrevista e aproveito também para deixar aqui os nossos parabéns do programa Momento Jurídico pela nova sede do Registro de Imóveis da primeira zona de Porto Alegre, que se mudou no fim de 2025 do Centro Histórico para cá, para Anita Garibaldi, tá com um espaço lindo, todo renovado, como vocês podem ver.
inclusive um espaço histórico, né, contando um pouquinho da Uhum. história desses 161 anos agora do Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre. Parabéns e muito sucesso sempre. Obrigada. Eu é que agradeço, Dalva, mais uma vez pela gentileza de vocês em procurar divulgar esses aspectos muito importantes para a comunidade, para a sociedade e para todos, né? Sem dúvida nenhuma, que é o papel desempenhado pelos notários, que são aqueles que evitam litígios no futuro, né? E dos registradores em geral, que procuram dar a segurança e garantia para todos. Obrigada. Valeu. Essa foi a entrevista com o Dr. João Pedro Lamana Paiva, registrador do Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre. E antes do intervalo, eu aproveito para mostrar um pouquinho a vocês esse espaço cultural do Registro de Imóveis da Primeira Zona da capital gaúcha, na sede nova, porque ele está muito bonito e conta um pouquinho dos 161 anos de história do registro. Se você vier até aqui, pode aproveitar para conferir. Agora sim, vamos fazer um rápido intervalo, lembrando que o programa Momento Jurídico tem um oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, e Catu Seguros, 30 e para toda a vida, Sistema OAB-RS, APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, e Cresci RS, confiança e profissionalismo. Não esqueça, imóveis é só com corretor de imóveis. A gente já volta. A história da Saúde e Paz tem origem no sonho de um grupo de servidores públicos que se organizou para garantir algo que não tem preço: a saúde de suas famílias. O sonho cresceu e hoje estamos presentes na vida de milhares de famílias do nosso estado. Obrigado, servidor público gaúcho, por sonhar junto o nosso sonho. Nosso caminho está apenas começando. Saúde e Paz, 25 anos cuidando de quem cuida do Rio Grande. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. O programa Momento Jurídico está de volta agora com um convidado que é referência nacional em direito empresarial, direito tributário e recuperação de empresas. Eu estou falando do Dr. Luiz Eduardo Trindade, que está aqui ao meu lado. Ele que é advogado com mais de 25 anos de experiência, fundador do escritório Luiz Trindade Advogados e um dos coordenadores da obra A Recuperação Judicial e o Devedor Contumaz, que está aqui na minha mão. Ela reúne especialistas da área. Doutor Luiz Trindade, muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico. Eu que agradeço o convite de vocês. Estou muito honrado de estar aqui no programa de vocês para poder trocar essa ideia, né? É isso aí. Para começar, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a esclarecer o que é uma recuperação judicial para o público que talvez não esteja muito acostumado, né, a lidar com esses termos do direito, e quais são os principais objetivos? Certo. A recuperação judicial, na verdade, ela é uma lei que ajuda as empresas a se reestruturar. Ela entrou em vigor em 2005 para substituir o antigo decreto das falências e concordatas. Nós importamos um modelo norte-americano, da Chapter 11, aonde nós botamos no centro da proteção o princípio da preservação da empresa. Então, a ideia é que a recuperação judicial conceda o espaço e o tempo e as condições necessárias para que uma empresa que está passando por um momento de crise econômico-financeira consiga superá-las. Então, ela veio com esse intuito e foi uma evolução muito grande, perto do que nós tínhamos antes dentro do sistema de insolvência, que não recuperava ninguém. Sim, pode ajudar a evitar demissões em massa, por exemplo. Ajuda também que seja feito o pagamento de dívidas tributárias. Também. A dívida tributária é um outro tema muito peculiar dentro da recuperação judicial, porque a dívida tributária, o fisco, eles não fazem parte da recuperação judicial, eles sempre ficaram de fora da recuperação judicial. Certo. E esse sempre foi um problema, porque nós importamos uma lei, mas enquanto nós temos um sistema tributário totalmente diferente do mundo como um todo, né? E esse problema sempre ocorreu dentro da lei da recuperação judicial até 2020, quando houve a reforma da lei, e a partir daí piorou
um pouco mais da recuperação judicial, em razão dos poderes que o fisco tem dentro da recuperação judicial. Ele tem praticamente hoje um poder de veto, né, porque é a exigência da certidão negativa, e também muitos instrumentos para cobrar o crédito dele. Já vamos falar um pouquinho mais sobre os desafios, né, de quem atua nessa área, mas antes eu gostaria também de entender o que é essa figura do devedor contumaz, que consta no título do livro, do qual você é um dos coordenadores, né? Esse devedor contumaz é o que age intencionalmente, realmente usando as dívidas como uma estratégia de prática desleal no mercado para conseguir vantagens? Exatamente. Na verdade, existem empresas que têm esse comportamento de uma prática desleal, de não recolher tributo e, com base nisso, inclusive, repassar para o preço e ter uma concorrência muito desleal. Isso é muito complicado, principalmente no ramo de bebidas, cigarro e de álcool, né? Então, isso é muito problemático para a própria economia, né? Só que, quando o legislador agora fez a lei do devedor contumaz para tentar caracterizar o que é um devedor contumaz, ele fez um trabalho que ficou muito ruim. Uma lei desse ano. Desse ano, a Lei Complementar 225, né? Então, nessa lei, não ficou separado o que é um fraudador, que é esse devedor contumaz, do que é uma empresa que está passando por uma situação de crise econômico-financeira. Então, esse é um dos grandes problemas, né, que a gente enfrenta, e que é essa falta de distinção dentro da lei. E aí, faz o que na hora que tem que defender os interesses de uma empresa que realmente quer fazer uma reestruturação judicial séria, uma recuperação judicial séria? Aí é que está. Dentro da lei do devedor contumaz, ela diz que existe um processo de ampla defesa, do processo administrativo, que tu vai poder se defender. Entretanto, quem julga o processo administrativo é o próprio procurador que está apontando o dedo dizendo que tu é um devedor contumaz. E ele é dotado de discricionariedade, inclusive, para aceitar ou não os argumentos da tua defesa, porque o que é uma dívida que não é justificada, por exemplo? Ou seja, o que é esse devedor contumaz que ele não tem uma justificativa para não pagar impostos? Não existe uma determinação legal sobre isso. Às vezes a linha que separa um de outro é muito tênue também, pode ser difícil de comprovar. E eu falo sempre o seguinte, o problema não são os instrumentos legais que são postos no mercado, embora eles sejam um problema também. O problema é como se utilizam deles. Então, ano passado, em fevereiro, salvo engano, houve o primeiro caso onde o STJ decretou a falência de uma empresa que devia 10 milhões de reais por execução fiscal frustrada. Então, esse ponto acendeu um alerta para todos os juristas, porque dentro da lei da recuperação judicial, esse tema já tinha sido enfrentado em 2005 pela STJ, dizendo que a Fazenda não tem interesse em agir dentro de um pedido de falência, já que ela é dotada de diversos outros instrumentos, né? E dentro do direito tributário a gente discute muito isso, que pedir a falência de uma empresa como forma de cobrar o seu crédito, inclusive é vedado em muitos casos de credores concursais, mas dentro do direito tributário, mais ainda porque se caracterizaria uma sanção político-tributária, o que seja. É uma forma diferente daquelas que se tem a dispor do poder da Fazenda Nacional de cobrar o crédito, como impedir a impressão de notas fiscais, que nós já tivemos, e o STF já se definiu sobre esse tema em questões anteriores. Agora existe uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela OAB que pende de julgamento pelo ministro Dino, que é o relator. Aí alguns dos desafios enfrentados por quem trabalha, né, nessa área, a Fazenda podendo pedir falência a partir desse caso que aconteceu, né? E também a exigência da certidão negativa de crédito, ela voltou agora? Por que complica? Na verdade, a exigência ela sempre existiu dentro do artigo 57 da lei. Sempre teve lá, também alteraram o Código Tributário no artigo 191A, colocaram ela como uma exigência para que se homologue o plano da recuperação judicial, porque uma empresa, quando ela entra com uma recuperação judicial, o primeiro despacho do juiz é deferir ou não o processamento. Ela ainda não tem um plano homologado. Então, quando ela defere o processamento, o empresário tem o prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial. Então se submete esse plano para todos os credores, trabalhistas, quirografários, garantia real, ME e EPP, e eles votam, então,
para saber se esse plano vai ser aprovado ou não. Entretanto, existe essa exigência que para a homologação do plano pelo magistrado, a empresa tem que apresentar certidões negativas de débito ou certidão positiva com efeitos negativa. Por muito tempo se dispensou essa CND com várias nuances e situações de 2005 até hoje. Entretanto, no caso Qualit, de relatoria do ministro Cueva, salvo engano, voltou-se a exigir a certidão negativa para as empresas que estão em recuperação judicial. E isso travou a economia. Mais uma dificuldade aí no trabalho de vocês, mas assim, vocês têm grandes clientes no escritório, hoje atende casos de empresas com cifras milionárias aí que estão em discussão judicial. Agora, pela sua experiência, o que mudou, né, no perfil das empresas ao longo do ano, as empresas que estão precisando entrar com o processo de recuperação judicial? Algo que tenha chamado a atenção ao longo desses anos de atuação? As empresas sempre buscam entrar em recuperação judicial, tinham essa cultura de entrar com prazo muito tarde. Que nem eu digo, o empresário vai te procurar justamente quando estão cortando a luz. Porque existe uma resistência psicológica interna muito grande, onde tu associa ao fracasso. Um preconceito, quase como se fosse a falência chegando. Exatamente. Hoje, nos tempos modernos, inclusive é o contrário, né? Empresas que vão passar por um processo de M&A, compra e venda, são obrigadas a ser submetidas a um processo de recuperação judicial para que se tenha um deságio e que se ajuste a dívida para que ela possa ser comprada. Uhum. Então, as grandes recuperações judiciais do Brasil, hoje, das grandes companhias, elas são organizadas com muita antecedência. Então, ela virou, sim, um instrumento de soerguimento muito bem utilizado pelas grandes empresas. O problema são as pequenas, as médias e as empresas familiares, né? E como equilibrar a defesa dos interesses dos clientes, claro, que são os contratantes, com a preservação dos empregos, os credores também, dívidas trabalhistas, função social da empresa, como é que se fecha essa equação aí? Pois é, esse é o grande ponto, né, onde se faz o plano de recuperação judicial para apresentar nos autos, que tenta se equilibrar todas essas valências, né? Inicialmente, lá, quando a lei entrou em vigor, existiam, na minha opinião, deságios muito abusivos, deságios na casa de 90%, 95%. De lá para cá, o STJ também tem intervindo muito nos processos de recuperação judicial, retirando muitos créditos e muitos credores que não se submetem mais à recuperação judicial, como nos bancos que têm casos de alienação fiduciária, barter, CPR. Então, isso acabou deixando mais restrita a recuperação judicial. E acaba que hoje existe um estudo que o deságio maior é dado justamente pelo trabalhador e por aqueles que menos têm poder. Então, fica muito complicado de tentar ajustar isso, mas a gente tenta fazer com que, posteriormente, quando a empresa saia da recuperação judicial, as relações permaneçam e as coisas voltem ao normal. Doutor Luiz Trindade, nosso tempo está chegando ao fim. Queria abrir espaço para um breve recado final, uma mensagem que queira deixar até focando no que foi escrito aqui no livro, com a participação de vários colaboradores, né, que é um assunto de interesse aí da sua área de atuação. Na verdade, hoje nós temos muitos problemas, né? O Brasil tem um problema econômico e quando a gente está falando de recuperação judicial, de transação tributária ou de qualquer outro tema, a gente está falando no fundo de economia, né? E eu acho que a lei do devedor contumaz, na minha opinião, ela veio de uma miopia econômica absurda. Por quê? Quando tu vai punir alguém que está cometendo um crime, se tu punir a empresa, tu está punindo a sociedade. Porque se tu decretar a falência de uma empresa, a empresa não toma decisão sozinha, quem toma a decisão é o empresário. E para isso, então, tu pode pedir o afastamento, a interdição, mas não fazer com que os funcionários ou que a sociedade pague esse preço. Porque esse foi o ponto que a lei não soube distinguir. E existe esse instrumento à disposição de intervir nas empresas e afastar os empresários. Então, na minha opinião, o devedor contumaz deve ser afastado do mercado, sim, mas o devedor contumaz não é o carro, é o piloto. Perfeito, importante diferenciação. Muito obrigada pela participação aqui no Momento Jurídico, espero que seja a primeira de muitas entrevistas. Eu também, hein? E até uma próxima. Muito obrigado. Esse foi então o programa Momento Jurídico, hoje entrevistando alguns operadores do direito renomados, como é o caso aqui do Dr. Luiz Trindade. E eu agradeço a vocês que nos acompanharam no programa de hoje. Até mais!